Já deparou-se com alguma questão sobre glicocálix ou parede celular e ficou sem saber o que fazer? Se sim, esse é o momento de eliminar todas as dúvidas sobre parede celular e glicocálix. Envoltórios externos da membrana plasmática depois da vinheta. Não esqueça de deixar o seu like. Até já! Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. A nossa aula de hoje será sobre parede celular e glicocálix. Em primeiro lugar, é importante saber que as células possuem uma membrana que é responsável por selecionar o que entra ou sai da célula. Nesse caso, é a membrana plasmática, que nós dizemos que tinha essa característica de ser semipermeável. Porém, essa membrana plasmática não é resistente o suficiente para garantir a proteção definitiva da célula. Daí que as células desenvolveram algumas estruturas externas da membrana plasmática que auxiliassem nessa proteção e revestimento celular. E essas estruturas são a parede celular e a glicocálix. Portanto, podemos começar aqui definindo o que é parede celular. Portanto, podemos começar falando da parede celular. Tal como já tínhamos dito, a parede celular será um envoltório externo à membrana plasmática e essa parede celular será responsável por revestir a célula, cobrindo assim a parte externa da célula. Mas além da função de revestimento, a parede celular será responsável por fornecer um suporte estrutural à célula, mantendo assim a estrutura ou forma da célula e garantindo também a sua rigidez. Além dessa função de suporte estrutural, a parede celular também é responsável por fornecer proteção à célula, ou seja, vai servir de barreira contra impactos mecânicos ou também de barreira regulando assim a entrada e saída de algumas partículas benéficas ou maléficas para a célula. Portanto, essa parede celular pode apresentar uma diversidade na sua composição química e dependendo da sua composição química, ela será localizada em diferentes organismos. Podemos encontrar primeiro uma parede celular constituída por uma estrutura conhecida como peptidoglicano, que será uma cadeia de glicídios unidos por peptídeos. Essa parede de peptidoglicano pode ser encontrada em bactérias, organismos procariontes. Além da parede celular de peptidoglicano, podemos encontrar uma parede celular de um polissacarídeo conhecido como quitina. A quitina será responsável por garantir a rigidez da parede celular e esse polissacarídeo pode ser encontrado em fungos, organismos do reino fungi. Além da parede celular de quitina, podemos encontrar uma parede celular constituída por uma estrutura chamada celulose. A celulose também vai ser responsável por aumentar a rigidez da célula e proteger contra impactos mecânicos. E a parede celular de celulose pode ser encontrada em plantas e algas. Nesta aula de hoje, nós vamos nos preocupar com a parede celular constituída por peptidoglicano e também a parede celular constituída por celulose. Portanto, podemos aqui começar falando da parede celular bacteriana, que é aquela que nós já dissemos que é constituída por peptidoglicano. A parede celular de peptidoglicano, como já tínhamos dito, é encontrada nas bactérias. É nas bactérias onde encontramos a parede celular de peptidoglicano. A principal função da parede celular de peptidoglicano nas bactérias é de evitar que essa bactéria estoure quando submetida a um meio hipotônico. Nós já tínhamos dito que a tendência dos solventes na osmose é de ir em direção ao ambiente de maior concentração de solutos. Então, submeter uma bactéria no meio hipotônico significa meter a bactéria no meio onde a concentração é baixa em relação ao meio interno da bactéria. O que nós estamos a dizer é que se levarmos uma bactéria e mergulharmos no meio hipotônico, ou seja, um meio com menor concentração de solutos, essa água que está aqui neste meio vai entrar na bactéria. A água vai sair daqui onde tem menor concentração de solutos
que é o meio onde mergulhamos a bactéria, para o meio com maior concentração de solutos, que será o interior da bactéria. Assim, a bactéria vai começar a ganhar um volume. Mas como tem uma parede celular que vai manter a consistência da célula, essa água toda que entra, que é o solvente nesse caso, novamente há de sair. E assim, a bactéria vai continuar linda e intacta, como algumas pessoas. Porém, em outros casos, se a bactéria não tivesse uma parede celular, o que ia acontecer é que nós íamos mergulhar a bactéria no meio hipotônico. A mesma coisa ia acontecer. A água passaria do meio de menor concentração para o meio de maior concentração, que seria no meio intracelular da bactéria. E assim, a bactéria ia estourar-se, como o bote de algumas pessoas, ia furar-se, porque essa água ia começar a esticar a membrana plasmática dessa bactéria até rebentar e assim escapar, danificando a membrana plasmática da célula. É por isso que é importante que essas bactérias tenham uma parede celular para as proteger dessa hemólise em casos de submetidas a meios hipotônicos. Então, a principal função da parede celular de peptidoglicano é de evitar que essa bactéria estoure no meio hipotônico. Dentro das bactérias, nós podemos encontrar dois grupos. Vamos começar falando do grupo que é conhecido como grupo das bactérias gram-positivas. As bactérias gram-positivas são as bactérias que apresentam uma parede celular de peptidoglicano muito grossa, e nessas bactérias a parede celular será a estrutura mais externa. Podemos ver aqui uma imagem de uma bactéria. Então, ampliando a parede celular dessa bactéria, vamos perceber que aqui na parte mais externa teremos essa estrutura que nós chamamos de parede celular, e é constituída por essas moléculas de peptidoglicano. Então, as bactérias gram-positivas são essas que apresentam essa parede celular muito grossa, e geralmente ter essa parede celular muito grossa e como estrutura externa confere menor resistência à ação de antibióticos, ou seja, essas bactérias são muito afetadas pelos antibióticos, porque grande parte dos antibióticos são produzidos exatamente para evitar o desenvolvimento desta parede celular ou destruir. Por isso que essas são mais sensíveis à ação dos antibióticos. Porém, também podemos encontrar um outro grupo de bactérias, conhecido como bactérias gram-negativas. As bactérias gram-negativas são essas que vão apresentar uma parede celular mais fina de peptidoglicano. E por cima da parede celular de peptidoglicano, vamos encontrar uma segunda estrutura ou uma segunda membrana constituída por lipídios e proteínas, como podemos ver aqui nessa imagem. Então, novamente vamos ampliar aqui essa imagem da parede celular e vamos perceber que ainda temos aqui uma parede celular de peptidoglicano, porém é mais fina quando comparada à primeira imagem que nós vimos. Além de ser fina, conseguimos ver que por cima temos uma segunda membrana, né? Essa membrana externa, que é constituída por lipídios e proteínas. Então, ter uma segunda membrana na parte externa aumenta a resistência à ação dos antibióticos, porque quando tomamos os antibióticos, esses compostos que fazem parte dos antibióticos serão absorvidos por essa segunda membrana. Daí que não vão atingir a parede celular e assim não vão conseguir destruir esta parede celular. Por isso que as bactérias gram-negativas são mais resistentes à ação dos antibióticos. Como dissemos, além da parede celular de peptidoglicano, nos interessa falar da parede celular de celulose. Então, essa parede celular de celulose, como já tínhamos dito, será encontrada em algas e plantas, não é? Aqui colocamos plantas apenas, mas pode acrescentar algas também. Então, a parede celular de celulose, que será encontrada em plantas e algas, é responsável por garantir a rigidez e sustentação do corpo das plantas. Por isso que as células vegetais são mais rígidas quando comparadas às células animais, por causa da presença dessa parede celular de celulose.
Portanto, essa parede celular de celulose apresenta sua estrutura. Na parede celular de celulose, vamos encontrar lá primeiro moléculas de celulose, tal como já dissemos. Essas moléculas de celulose vão entrelaçar-se, formando as microfibrilas. E essas microfibrilas também vão entrelaçar-se, formando as fibrilas. Essas fibrilas são como os blocos da construção. Precisam de uma massa para que se mantenham firmes. Então, as estruturas que serão responsáveis por manter firme essas fibrilas serão as glicoproteínas, que são os glicídios e as proteínas. Essas serão responsáveis por garantir essa adesão entre as fibrilas. Além das glicoproteínas, vamos encontrar também moléculas de hemicelulose. Essas vão conferir maior rigidez a essa parede celular. Além das moléculas de hemicelulose, vamos encontrar também lá essa substância conhecida como pectina. A pectina será responsável por manter a adesão entre as fibrilas. Mas além de manter a adesão, a pectina também será responsável por garantir a permeabilidade da parede celular. Então, é através da compatibilidade ou não com a pectina que os materiais serão selecionados para entrar ou sair do meio intracelular. Então, como podemos ver aqui uma imagem de uma parede celular, vamos ver que as substâncias menores aqui serão a celulose. Então, essa celulose vai entrelaçar-se formando as microfibrilas. Essas microfibrilas, temos aqui as microfibrilas, que seriam essas estruturas, também vão unir-se formando as fibrilas, que vão constituir a parede celular celulósica. Porém, temos aqui estruturas responsáveis por manter essa adesão entre essas fibrilas. Vamos começar aqui apontando as glicoproteínas. Conseguimos ver aqui as glicoproteínas enrolando as fibrilas. Então, essas glicoproteínas vão auxiliar na manutenção dessa adesão entre as fibrilas. Mas além das glicoproteínas, conseguimos ver que temos aqui estruturas de celulose. Essas que serão responsáveis por aumentar a rigidez dessas fibrilas e da parede celular no seu geral. E também temos aqui algumas moléculas de pectina. Então, essas moléculas de pectina também vão trabalhar na adesão das fibrilas, mas não só, também serão responsáveis por garantir essa permeabilidade da parede celular celulósica. Então, vamos perceber que nessas paredes celulares existem alguns pontos de ligação. E esses pontos de ligação serão chamados de plasmodesmos. Os plasmodesmos serão tubos membranosos que vão atravessar os poros da parede celular, conectando o citoplasma de uma célula a outra célula vizinha. Como podemos ver aqui na imagem, teremos esses poros aqui que serão atravessados para conectar células vizinhas. Podemos ver melhor nessa outra imagem, onde temos aqui essa região de ligação entre duas paredes celulares e aqui uma espécie de ponte, que é o plasmodesmo, né? Que liga o citoplasma de uma célula ao citoplasma de outra célula. Então, por exemplo, para a formação de tecidos celulares, é necessário que tenhamos esses plasmodesmos, que vão unir uma célula à outra. Esses plasmodesmos podem ser encontrados nas células vegetais. Depois de termos visto as paredes celulares de peptidoglicano e parede celular celulósica, podemos passar para uma outra estrutura de revestimento, que será o glicocálix. Já tínhamos dito também que o glicocálix será um envoltório externo à membrana plasmática. Glicocálix geralmente encontra-se nas células animais. Então podemos encontrar o glicocálix nos animais e alguns protozoários. As funções do glicocálix são de garantir a resistência da célula e também vão trabalhar no reconhecimento, ou seja, será o glicocálix responsável por fazer o reconhecimento das outras estruturas
externas, por exemplo, para saber se a célula está a ligar-se a uma outra célula benéfica ou a um outro organismo que será prejudicial para essa célula, como por exemplo bactérias. Além dessa função de reconhecimento, o glicocálix também é responsável por garantir essa proteção contra choques físicos ou químicos. Então, quando tivermos esse impacto entre duas células ou uma substância química que vai tentar aderir-se à célula animal, será o glicocálix responsável por fazer o reconhecimento e também proteger, inibir a entrada dessa substância. Então, essa estrutura, conhecida como glicocálix, apresenta a sua constituição. Basicamente, glicocálix é constituído por moléculas de glicoproteínas, que já dissemos que serão glicídios ligados a proteínas. Para quem não se recorda de onde vêm essas estruturas, pode voltar para a aula de transporte passivo e ativo na membrana plasmática. Então lá nós falamos da estrutura da membrana plasmática e mostramos onde se localizam os glicídios e as proteínas. Esses glicídios e proteínas vão ligar-se a outras moléculas que são os glicolipídios. Os glicolipídios serão açúcares também ou glicídios ligados a lipídios. Portanto, glicocálix é a soma das glicoproteínas e dos glicolipídios, formando assim esse envoltório externo que é o glicocálix, como podemos ver aqui na imagem. Por cima da membrana plasmática teremos essas moléculas de glicoproteínas e glicolipídios, mantendo assim um ambiente diferenciado, formando essa estrutura que nós chamamos de glicocálix. E essa foi a nossa aula de biologia sobre parede celular e glicocálix. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo. Aguardo ver numa próxima aula com mais temas interessantes sobre biologia. Até mais!